Fala pessoal, continuando nossos vídeos de Física 1, falaremos hoje sobre os temas trabalho e energia. Na verdade, esse primeiro vídeo vai ser direcionado para os conceitos de trabalho e o próximo vídeo para os conceitos de energia, os tipos de energia envolvida, a conservação da energia, a energia mecânica, cinética e por aí vai. Hoje vamos nos restringir ao trabalho de uma força. O trabalho de uma força, que ele é definido matematicamente como um produto escalar da força e do deslocamento que um determinado objeto vai estar sofrendo. A gente vai estar considerando esse objeto como uma partícula, né? Justamente para poder desconsiderar as suas dimensões e os problemas serem tratados de uma maneira um pouco mais simples. Vamos verificar aqui na figura, ao lado, o que seria exatamente esse trabalho. O trabalho, diferentemente do que pensamos no dia a dia, quando a gente fala assim, eu vou ao trabalho, quer dizer, eu vou ter alguma atividade laboral, na física, o trabalho vai estar relacionado a um deslocamento sofrido por um corpo após ser submetido à aplicação de uma força. Então, nessa figura, nós temos uma força F, sendo aplicada num bloco, essa força forma um ângulo com a horizontal, e ocorre um deslocamento exatamente na direção horizontal. Então, é por isso que vamos estar trabalhando com o conceito de trabalho com um produto escalar. Por quê? Porque o deslocamento ele vai ocorrer na direção da força aplicada. Então, por isso que vai aparecer esse produto escalar. Quando ele aparece, a gente pode escrever esse produto escalar também como o produto da força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, né? Aqui a segunda equação para definir o módulo de um produto escalar. Você pode usar nessa notação, né? Com esse pontinho aqui indicando o produto escalar, o produto interno, ou nessa segunda para calcular o módulo dele com o cosseno do ângulo. Veja que como você está pegando o cosseno do ângulo, você está pegando apenas a componente paralela ao deslocamento, beleza? Vamos seguir. E o que nós temos aqui? Bom, essa força F, ela vai ser dada em newtons, D é o deslocamento em metros do sistema internacional, e W é o nosso trabalho, ele vai ser medido em joule, beleza? O joule que vai ser definido como 1 newton vezes 1 metro, ou seja, um joule é 1 newton vezes metro. Vamos ver um exemplo aqui para a gente aplicar logo. Durante um trabalho em um armazém, um homem puxa um caixote com a força de 200 newtons, que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal. Atenção com as referências. Direção na qual ocorre o deslocamento de 10 metros. Determine o trabalho realizado pela força aplicada pelo homem. Então, a questão quer saber simplesmente o trabalho. Nós vimos no slide passado que o trabalho é o produto escalar da força pelo deslocamento. Então, vamos desenhar esse esqueminha para a gente entender o que está se passando. Então, aí está o homenzinho aplicando a força F com ângulo de 60 graus no bloco. Ou seja, ele vai puxar esse bloquinho por um deslocamento D, obviamente, e aí vamos fazer esse cálculo utilizando a equação do trabalho, né, que definimos no slide anterior. Substituindo as informações que nós temos, F é 200, D é o deslocamento de 10 metros e o cosseno do ângulo é o cosseno de 60. Vamos lembrar que o cosseno de 60 graus equivale a 0,5. Então, substituindo essas informações, a gente vai obter 200 vezes 10 vai dar 2.000, 200 vezes 0,5, que é o cosseno de 60, vai dar metade de 1.000. Então, tem um trabalho de 1.000 joules sendo realizado pela força. Observem bem, pessoal, os trabalhos são realizados por forças. Mesmo que você tenha um sistema de forças aplicadas num determinado corpo, você pode calcular os trabalhos separadamente de cada um deles, o trabalho de cada uma das forças atuantes no sistema, no bloco. Vamos lá. E aí esse trabalho ele vai ser de dois tipos, né? Esse aqui só a nível de conhecimento mesmo. Pode ser um trabalho motor, quando tem uma força aplicada na mesma direção do deslocamento. Observe, a força está sendo aplicada com sentido para a direita e o deslocamento vai correr para a direita. Nesse caso, o nosso trabalho ele tem um resultado com um número positivo, maior que zero.
O contrário também pode ocorrer. Você tem um caminhão, né, ele está acelerando para a direita e uma pessoa tentando impedir esse movimento, fazendo a força para a esquerda. Observe que como o deslocamento vai ocorrer para a direita e o homem está fazendo a força para a esquerda, o ângulo formado entre o deslocamento e a força aplicada pelo homem é de 180 graus. Vocês têm uma situação de duas coisas antiparalelas, ou seja, quando você substituir na fórmula lá, trabalho é igual a F vezes D vezes o cosseno do ângulo, você vai ter o cosseno de 180 graus. Cosseno de 180 é menos 1. Então, por isso que esse trabalho fica negativo aqui. A gente tem o chamado trabalho resistente. No caso do trabalho motor, você tem força e deslocamento sendo aplicados no mesmo sentido. Ou seja, os dois, né, vão estar sendo aplicados para a direita, nessa figura, significando que o ângulo é 0 grau e o cosseno de 0 é 1. Um positivo, obviamente, tá? Vamos lá. Aí vão ocorrer algumas situações bem simples para vocês. Por exemplo, quando essa força for paralela ao deslocamento. Então, o ângulo vai ser ou 0 ou 180. Então, você vai ter um trabalho positivo ou negativo. Vamos ver o exemplo aqui agora. Vamos lá. Um garoto empurra uma cômoda durante um certo intervalo de tempo e consegue deslocá-la por 5 metros. Sabendo que a força aplicada tem módulo de 20 newtons e foi aplicada na mesma direção e sentido do deslocamento, determine o valor do trabalho realizado pela força. Mais uma vez, vamos representar essa situação com a nossa figurinha, né? Você tem uma força, olha só, olha bem que a força ela não tem inclinação em relação à horizontal, então ela está sendo aplicada na direção paralela ao deslocamento D. Significa que o ângulo entre os dois é 0. Se o ângulo entre os dois é 0, o cosseno de 0 equivale a 1. Se você não domina isso aí muito bem, dá uma olhada aí em algumas aulas de trigonometria, dos ângulos notáveis, seno, cosseno e tangente, para poder levar isso aqui de maneira bem fácil. E não tem dificuldade, tá? Então, vamos lá. Então, esse trabalho, logo que for feito esse deslocamento, né, ele pode ser calculado a gente fazendo FD cosseno de θ, o cosseno de θ é cosseno de 0 grau, né, nesse caso, nosso ângulo. Substituindo as informações, a gente vai ter, bom, F igual a 20, D igual a 5, e claro, o cosseno de 0 é 1 vezes 1, então não preciso colocar aqui. Então, tem um trabalho igual a 100 joules. Beleza? Viu que tranquilo? Vamos seguir. Eu posso ter uma situação seguinte também. O homem tenta deter a descida de um carro em uma rampa e aplica uma força de 100 newtons na mesma direção dessa rampa, mas no sentido contrário da descida. Como o carro continua descendo por 8 metros, determine o valor do trabalho realizado pela força. Então, veja bem, vamos representar essa situação, nossa rampa, e aí tem o nosso carro, né? Esse carro ele vai descer. Observe que a força que ele está aplicando é para cima e o carro vai descer, obviamente, né, no sentido contrário. Ele vai na descida da rampa. Então, observe bem. Nesse caso, você tem uma força sendo aplicada aqui para cima, a força do cara. Deixa eu desenhar aqui para você. Aqui está a força dele, essa direção. E para baixo, nós temos o deslocamento do carro. Então, ó, aqui a força F. Opa, perdão. Vamos lá. Vou fazer de azul mesmo. Aqui a força F e aqui está o deslocamento. Se você observar o ângulo entre esses dois aqui, muitas vezes as pessoas perguntam, professor, qual é o ângulo que eu vou ter que analisar? É o ângulo formado entre a força que eu quero calcular o trabalho e o deslocamento. Nesse caso, o ângulo aqui é 180 graus. Cosseno de 180 vai ser menos 1. Vamos ter um trabalho resistente, ou seja, o sinal negativo. Vamos substituir aqui as informações, ó. Trabalho igual a F vezes D, vezes o cosseno do ângulo, né? Faltou aqui. Aqui embaixo eu substituir. Maravilha. O cosseno de 180 é menos 1, então 100 vezes 8 vai dar exatamente 800. 800 vezes menos 1 tem que dar menos 800 joules. Professor, mas não é um plano inclinado aqui? Não existe um certo ângulo de inclinação? Você poderia me perguntar dessa maneira. E eu vou te dizer, ok, o plano ele tem um certo ângulo de inclinação, porém, o ângulo que você tem que substituir aqui, ó, nessa equação,
é o ângulo formado entre a força e o deslocamento. Pega isso bem para não errar a questão besta lá na frente. Tá? Substituir aqui, vamos lá. Observe também, ó, se a força F for perpendicular ao deslocamento, quando é perpendicular, nós temos 90 graus. O cosseno de 90 é zero, pessoal. Então, ó, vamos lembrar, ó, que o cosseno de 90 graus é igual a zero. Ou seja, se eu tenho qualquer força sendo aplicada no objeto e ele se desloca numa direção perpendicular a essa força, nós vamos dizer que essa força não tá realizando trabalho. É alguma outra força que está realizando. Aqui no exemplo do carinha, ele ergue um objeto, né, determinada massa, ele faz uma força para cima e se desloca lateralmente no sentido dessa direção da seta. Então, o trabalho realizado por esta força, ele é zero. Beleza? Vamos lá. Quando nós tivermos forças variáveis, aí vamos ter duas opções. Ou a questão vai dar um gráfico para a gente, poder calcular essa área, né, dessa figura, ou vai dar uma função. Aí você vai ter que utilizar o recurso da integral. Vamos para o caso mais simples, o caso onde é dado um gráfico já pronto e você conhece essas áreas, são áreas já conhecidas, né? Vamos lá. Então, eu tenho uma força F, e essa força, observe, à medida que o deslocamento muda, a força também muda, ela está aumentando, faça a leitura do gráfico. Então, significa que o trabalho realizado por essa força, para fazer esse deslocamento aqui de baixo, ó, vai ser dado exatamente pelo cálculo da área dessa figura, que é um triângulo, e nós já conhecemos como é que se calcula a área de um triângulo, base vezes altura sobre 2, beleza? Vamos lá. Então, nós podemos dizer que o trabalho vai ser numericamente igual à área da figura. Vamos lá, vamos para mais um problema aqui, ó. O gráfico da figura mostra a variação da intensidade da força F que atua sobre um corpo, paralelamente à sua trajetória, em função do espaço percorrido D. Qual o trabalho em joules realizado pela força quando o corpo vai de D igual a 2 metros para D igual a 6 metros? É importante a gente observar que a questão está pedindo o trabalho realizado exatamente nessa região. E aí, se você observar bem, como é uma força variável, né? A gente precisa calcular a área dessa figura para encontrar o trabalho. E que figura é essa, Mohamed? Bom, essa figura é um trapézio. Observe bem. Como é que a gente calcula a área de um trapézio, pessoal? Vamos lá, vamos calcular. A área do trapézio é igual a base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Aí observe bem aqui, ó, gente, ó, a área do trapézio, que vai ser numericamente igual ao trabalho, né? Ela vai ter, ó, a base maior dele é esse daqui. Observe que esse trapézio ele não está posicionado na horizontal, ele está na vertical, né? Então, aqui a base maior dele é 12. Então, nós vamos ter 12. Mais a base menor dele é 4. Então, mais 4. Vamos fechar aqui o parênteses. Vezes a altura. A altura dele vai aqui, ó, de 2 até 6, que dá 4. Dividido por 2. Ora, 12 mais 4 dá 16. 16 vezes 4 vai dar 64. Então, você vai ter 64 dividido por 2. Então, vai ter 32 de área do trapézio. Ou seja, nós vamos ter 32 joules. Por quê? Porque a área da figura vai ser numericamente igual ao trabalho realizado. Beleza? Para trabalhos de forças variáveis. As forças que forem constantes, você utiliza a equação do produto escalar, FD vezes o cosseno do ângulo. Vamos
Vamos lá. Alguns trabalhos especiais da força-peso. Observe bem. Bom, na subida, se um objeto ele se movimenta na subida, lembre bem que o vetor força-peso, ele aponta sempre para baixo, né? Então, observe, se o objeto está subindo, o deslocamento é na subida, mas a força-peso está na descida, está para baixo. Qual é o ângulo formado entre os dois? Claro, todo mundo vai saber que é 180 graus. São antiparalelos, pessoal. Um para cima, um para baixo. É que nem um para a direita e o outro para a esquerda. Tá? Para ser 0 grau, tem que estar ou os dois para um lado, ou os dois para cima, ou os dois para baixo. Beleza? Então, nesse caso, como o ângulo é 180 graus, o cosseno de 180 é menos 1, a gente vai ter um trabalho que vai ser negativo, ou seja, o trabalho vai ser igual a força-peso vezes o deslocamento, ou seja, a altura, né? E com um sinal de menos aqui colocado. Na descida, bom, como o deslocamento é para baixo, né? Está no sentido de queda, e o peso está apontado para baixo também, então, a gente vai ter que peso e deslocamento formam 0 grau. Se formam 0 grau, o cosseno de 0 é 1. Então, vamos ter um trabalho positivo realizado pela força peso. Vamos lá, ó. Aqui é força vezes deslocamento. Tá? Eu só substituí P vezes H para essa situação em especial. Mas você não deixa de ter aqui a força e o deslocamento. Tá? Só que esse deslocamento foi H aqui. Tá? O que é interessante, gente? A força-peso é uma força conservativa. O que isso significa? Nós temos algumas forças conservativas na natureza, justamente para a gente estar trabalhando depois com a conservação da energia mecânica. O que significa isso? Não importa se essa esfera ela cai por essa trajetória 1, pela trajetória 2 ou pela trajetória 3, o trabalho realizado pela força-peso vai ser o mesmo nas três. Por quê? Porque é uma força conservativa, ela só depende da posição inicial e da posição final. Não importa a trajetória, se ela faz todo esse movimento até chegar aqui embaixo. Tá bom? Então, a força-peso é uma força conservativa. Vamos lá. Opa, já apareceu a resposta aqui pra gente, pessoal. Vamos lá, ó. Já a gente vê por esse método aqui. Vamos lá. Uma pessoa levanta do solo um corpo de massa 5 kg até uma altura de 2 metros e, em seguida, o abaixa até uma altura final de 1,5 metro em relação ao solo. Então, a situação tem um objeto no chão, ele levanta até 2 metros, depois abaixa mais um pouquinho até 1,5 metro. Determine em joules o trabalho realizado pela força gravitacional. Quando ele falar força gravitacional, entendam a força peso. Vamos lá. A gente sabe que a força que realiza esse trabalho, neste caso, é a força peso. E força peso a gente calcula multiplicando massa vezes gravidade. Bom, se a gente considerar essa gravidade como sendo 10 e a massa 5 kg dada aqui na questão, a gente vai ter que essa força peso é 50 newtons. Aí lembre bem que o trabalho ele pode ser calculado a gente fazendo força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Muitas pessoas poderiam querer já utilizar logo esse 2 como deslocamento. Mas veja, lembra que eu falei no slide anterior, a força peso é uma força conservativa. Então, significa que o trabalho dela só depende da posição inicial e da posição final. Não importa a trajetória. Então, o que eu posso dizer? A posição inicial, a posição 0, é o solo, e a posição final, ó, depois de tudo, é 1,5. Então, por isso que eu substituí aqui, ó. O trabalho é igual a força-peso, vezes o deslocamento dele de 1,5 metro, vezes o cosseno do ângulo. Observe que esse deslocamento foi para cima, né? Saiu do chão e foi para cima, e a força, peso, ela está sendo aplicada para baixo. Então, por isso que eu coloquei esse menos 1 aqui. Então, 50 vezes 1,5 vai dar 75, vezes menos 1, menos 75 joules.
Aí você fala, professor, mas eu poderia calcular o resultado dessa questão utilizando o 2 metros? Poderia também, mas veja bem, o trabalho, ao realizar todo esse movimento de subida e descida, teria que ser quebrado em duas partes. Então, você tem o primeiro momento que ele leva do solo até os 2 metros, e depois um segundo trabalho para trazer dos 2 metros até 1,5 metro. Eu fiz aqui essa continha para você. Do solo até os 2 metros, eu tenho força vezes deslocamento, vezes cosseno do ângulo, né? Menos 100 joules. E o segundo momento, quando ele sai de 2 metros e desce para 1,5. Nesse caso, observe que o deslocamento é para baixo, de 2 para 1,5. Deslocamento para baixo, a força-peso está para baixo, então o cosseno do ângulo formado entre eles é igual a 1. Aí você vai ter, bom, observe bem que ele desceu de 2 para 1,5, ele desce meio metro. É o que eu coloquei aqui, ó. Então, 50 vezes meio metro vezes 1 vai dar 25 joules. O que a gente pode concluir disso? Que o trabalho realizado, o trabalho total, vai ser igual ao somatório dos trabalhos durante esse percurso. Então, eu tenho menos 100 joules mais 25 joules no segundo percurso, que dá igual a menos 75 joules, como encontramos na primeira parte. Então, observe como a força-peso é conservativa, basta eu fazer isso aqui para encontrar a resposta final. Não precisa, né, você se desdobrar bastante, ter tanto trabalho para fazer uma continha dessa. Vamos lá, vamos seguindo agora. Uma outra força variável é a força elástica. A força elástica, vamos verificar aqui a situação, vai ocorrer quando tivermos elásticos, molas e etc. Observe que eu vou dar uma deformada nessa mola, né? Eu vou deformá-la para o lado direito, e observe que essa deformação ela vai ser representada pela letra X, se eu estiver considerando, claro, uma deformação no eixo X. Observe que essa força vai ser exatamente igual à força elástica. Como é que eu observo isso aí? Bom, se eu deformo uma mola e seguro as duas, mantenho-a parada e equilibrada, significa que a mola está fazendo exatamente a mesma força que eu, porém no sentido contrário. E aí você tem que ficar ligado nesse sentido. A força elástica ela é proporcional à deformação que ela sofre e a uma constante elástica. Essa constante é uma rigidez da mola, a dureza dela, digamos assim. Ela vai ser dada em Newton por metro. Então, essa K é a constante, X é a deformação, dada em metro X, tá bom? Vamos ver uma questão para a gente trabalhar aqui agora. Bom, opa, apareceu aqui. Já a equação para a gente, mas vamos seguir. Para calcular o trabalho da força elástica, utilizaremos o gráfico da força elástica em função da deformação. Então, você foi lá no laboratório, colocou alguns pezinhos numa mola, e à medida que você aumentava o peso nela, né, essa mola está suspensa, está fixa, né, num determinado ponto, no prego, no parafuso, enfim, uma haste, e à medida que você coloca alguns pezinhos nela, você pendura, ela se deforma um pouco mais. Então, eu acabei construindo esse gráfico aqui da força elástica em função da deformação. O que a gente viu lá atrás? Que o trabalho de forças variáveis é calculado a partir da área, né, abaixo da curva, né, do gráfico. Então, nós temos aqui a força elástica como sendo Kx, e aqui eu tenho a deformação X. Bom, nós temos um triângulo aqui, um triângulo retângulo, e a área desse triângulo retângulo vai ser calculada fazendo base vezes altura dividido por 2. É isso aí que eu vou fazer agora. Vamos substituir essas informações. A base dele é x, a altura é kx, e vamos dividir por 2. O que a gente vai obter aqui agora? A área igual a kx ao quadrado dividido por 2. Significa que o trabalho realizado por uma mola vai ser mais ou menos kx ao quadrado dividido por 2. Você pega a constante elástica e multiplica pela deformação que ela sofre ao quadrado e divide por 2.
vai ser mais ou menos, dependendo se eu estou comprimindo ou estendendo essa mola. Então, vamos verificar as observações aqui, ó. O trabalho da força elástica é positivo quando a mola está voltando para a posição inicial, ou seja, eu deformei a mola, eu estiquei ela. Quando eu a solto, ela age no sentido de voltar para a posição de equilíbrio, no mesmo sentido do deslocamento. Ou seja, o trabalho da força elástica é positivo quando ela está voltando para a posição inicial, né? Pois o deslocamento e a força elástica têm a mesma direção e sentido. Agora, o trabalho vai ser negativo quando a mola estiver sendo deformada, quando eu estiver esticando ela ou comprimindo, né, a mesma. Aqui eu tenho um exemplo. Um corpo de massa 4 kg está apoiado em um plano horizontal liso e comprime uma mola em 20 centímetros. A mola tem constante elástica 1.200 newtons por metro e, liberada, distende e empurra o corpo. Determine o trabalho da força elástica quando a mola se encontra comprimida. Veja bem, quando eu estou comprimindo a mola, esse trabalho realizado por ela vai ser negativo. Beleza? Então, veja bem, aqui está o bloco, né, conectado a essa mola. O que aconteceu agora? Eu empurrei esse bloco, né, por uma deformação x, e esse trabalho vai ser calculado a gente fazendo kx ao quadrado dividido por 2. Vamos começar a verificar essas informações. Primeiro, a deformação é de 20 centímetros, passando para a meta, para o sistema internacional. Nós temos 0,2 metros. K é a constante elástica, é 1.200 newtons por metro. Aqui faltou o newton, tá? Vamos corrigir aqui para você. Newton por metro. Beleza? Então, observe bem, como eu falei para você, o trabalho vai ser resistente, porque a mola está sendo comprimida. Vamos começar a calcular isso. Bom, substituindo as informações obtidas na equação do trabalho da força elástica, a gente tem menos, né? A mola está sendo comprimida, 1.200 vezes 0,2, a deformação ao quadrado, dividido por 2. E aí, realizando a potência aqui primeiro, depois fazendo a multiplicação, nós vamos obter exatamente o valor de 48 dividido por 2, que vai dar menos 24 joules. Depois você refaz todo esse processo, tá, gente? Essas continhas que a gente está fazendo, eu estou adiantando para não ficar muito chato, né, o vídeo. Então, depois você pega uma canetinha aí, ou melhor, agora mesmo, vai pegando a canetinha, vai pausando o vídeo e fazendo todas as continhas para ver se bate, beleza? Vamos seguir. Vamos lá, encontrando menos 24 joules. E aí agora, uma situação que eu já mencionei lá atrás, quando eu tenho várias forças atuando num determinado corpo, o trabalho total, WT, vai ser calculado a partir do somatório dos trabalhos individuais, ou seja, eu posso ter N trabalhos realizados por N forças. Então, eu vou somar esses N trabalhos separadamente. Vamos ver aqui um exemplo. Como é que vai se configurar isto? Um trator puxa uma grande tora de madeira de 200 kg, conforme mostra a figura abaixo. A tora é puxada durante certo tempo por 32 metros e a força F que o trator faz sobre ela forma um ângulo de 23,2 graus com a horizontal. Sabendo-se que F é igual a 3.000 newtons, ou seja, é a força que o trator está aplicando na tora, é constante, e que existe uma força de atrito F minúsculo igual a 1.400 newtons, determine o trabalho realizado por cada força que atua sobre a carga. E depois, determine também o trabalho total realizado por todas as forças. Então, aqui eu já tenho uma figura e já fiz um gráfico para você com todas as forças que estão sendo aplicadas na tora. Observe bem, nós temos a força F, que é exatamente essa força que é feita pelo trator, né, puxando
por esta corda, enfim, por este cabo. Aí nós temos a força normal e a força-peso. Por que tem força normal, professor? Porque tem força-peso e ele está apoiado numa superfície. Então, tem a força normal para cima, a força-peso para baixo e a força de atrito apontando para trás, para a esquerda, no sentido contrário ao deslocamento, porque nós temos um deslizamento aí. Então, a força de atrito sempre apontar no sentido contrário quando tivermos deslizamentos. Bom, observe bem que é fácil a gente observar que essa tora ela não se movimenta nem para cima e nem para baixo. Ela se movimenta para a direita. Então, nesse caso, gente, o deslocamento para a direita, a força normal para cima, 90 graus, cosseno de 90, zero. Ou seja, o trabalho realizado pela força normal é zero. Da mesma forma, observe o trabalho realizado pela força peso. Você vai ter o quê? Bom, você vai ter força-peso apontando para baixo e o deslocamento apontando para a direita. Nesse caso, 90 graus entre os dois, cosseno de 90 é zero. Então, o trabalho feito pela força normal é zero. Trabalho feito pela força-peso é zero. Resta apenas calcularmos os trabalhos pela força de atrito e o trabalho pela força F, pela força que o trator está aplicando na tora. Vamos calcular, vamos levar essa imagem aqui para o lado para poder calcular. Lembre bem, o trabalho da força de atrito, como de qualquer força, é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Como a força de atrito aponta para a esquerda e o deslocamento é para a direita, 180 graus, cosseno de 180, isso aqui a gente tem claramente menos 1, né, gente? Se você tem menos 1 aqui, bom, você vai ter um resultado de menos 44.800 joules. Vamos calcular agora o trabalho da força F. Bom, o trabalho da força F é 3.000, a força, o deslocamento é o mesmo, 32, e o cosseno de 23,2 graus. Aqui na questão já veio uma sugestão para utilizarmos esse cosseno valendo 0,92. E utilizando esse cosseno, a gente vai obter um trabalho da força F de 88.320 joules. Está feito o cálculo do trabalho realizado por cada força separadamente. Agora, o trabalho total é o somatório dessas 4 forças. Então, vamos ter 0 como trabalho da força normal, mais 0 como trabalho da força peso. Agora, mais uma força negativa. Então, vamos levar o sinal, ó. Menos 44.800 mais 88.320. Vamos obter um trabalho total de 43.520 joules. Beleza, pessoal? Vou finalizar por aqui. No próximo vídeo, eu vou falar do teorema do trabalho e da energia cinética e da energia mecânica de um sistema. Qualquer dúvida, manda mensagem para a gente. Valeu!